diz respeito, ele diz respeito ao seguinte: determine as dimensões do retângulo de maior área que tem dois vértices no eixo OX e dois outros vértices sobre a parábola, tá? Qual parábola? Sobre a parábola 16 menos 4x quadrado, tá? Que no caso essa daqui, ó. Deixa eu riscar aqui para vocês verem. Bem aqui, ó. Esse cara aqui é a parábola, tá? Y igual a 16 menos 4x quadrado. Tá o 2 aqui embaixo, mas faz de conta que ele tá aqui em cima. Tá? Então, o que que a gente tem? Tá aqui o esquema, né? Então, a gente tem aqui, olha, o eixo, o plano cartesiano, tá? Eixo X, eixo Y, beleza? A gente tem uma parábola, que é essa parábola aqui, olha, cujo a lei de formação dela é 16 menos 4x quadrado, beleza? 16 menos 4x quadrado, essa parábola aqui, ó, tá? E aí a gente quer encontrar um retângulo. Esse retângulo, ele é o seguinte, ele tem dois vértices que estão sobre o gráfico da parábola, desculpa, sobre a parábola, né? Os dois vértices. E os outros dois vértices dele é sobre o eixo X, beleza? Então, qual é o retângulo de maior área? Então, a coisa é essa. Encontre a área máxima desse retângulo. Então, vamos encontrar. Primeira coisa, devemos determinar a área máxima. A área de um retângulo, então a gente faz o seguinte, pega o retângulo, como essa parábola aqui, ela é simétrica, como é que eu sei disso? Só é traçar o gráfico dela. Quando tu desenha o gráfico dela, tu vai ter aqui esse ponto, que é o ponto 16, né? E esse cara aqui, que é o eixo Y, ele acaba sendo o eixo central dela. Então, é a mesma distância que tem daqui para cá, tem daqui para lá, beleza? E esse retângulo, então, vai ficar centralizado aqui. Pronto. Tu pode chamar esse lado do retângulo aqui de Y, tá? E o outro lado até aqui de X e até aqui de X. Se quiser chamar tudo 2x, pode. Se quiser chamar tudo de X, também pode. Não tem problema nenhum, tá? Só é utilizar para o cantinho aqui depois x sobre 2. Então, devemos determinar a área máxima. E a gente sabe que a área, né, de retângulo, vamos dizer, né, ele é o lado vezes o outro lado, né? No caso, é esse lado aqui que é x, vezes esse lado aqui, que no caso aqui vai ser x mais x, que vai ser igual a 2x, né? Porque a gente está falando que até aqui é x e aqui esse outro pedaço é x. Então, a área do retângulo, a gente sabe que a área do retângulo, vamos supor, 6 vezes 3. Então, a área do retângulo é 6 vezes 3, que é igual a 18. É só pegar e multiplicar os lados, tá? Esse lado aqui é y, beleza. Esse outro lado aqui é 2x. Então, a área do retângulo, a área vai ser igual a 2x vezes y. Tá aqui, ó. Essa expressão aqui é a área do retângulo. Bem, essa expressão ela está sujeita à seguinte condição. Que condição é essa? A condição é a função que é a parábola, que no caso é y igual a 16 menos 2x quadrado, tá? Observa que a gente tem nesse caso aqui duas expressões, né? Ou duas equações, vamos dizer assim. Uma que descreve a área do retângulo, que é onde a gente tem um problema estabelecido, afinal de contas, quer se descobrir a área máxima desse retângulo, né? Então, nós temos aqui a expressão da área. E, por outro lado, a gente tem a expressão a expressão da parábola, tá? Nota que em ambos a gente tem x e y. Como a gente quer trabalhar com a área, então a gente vai utilizar essa daqui, olha. Mas a gente vai pegar essa daqui e vai substituir na outra. Isto é, aonde tiver y, eu vou colocar essa parada aqui, 16 menos 4x quadrado. Pronto? Então, substituindo esse y no lugar lá do y que está na função da área, então a gente vai ter o seguinte, ó, a de x é igual a 2x
vezes o que seria o y, né? Que no caso é 16 menos 4x quadrado. E aí, fazendo a distributiva, ó, 2x vezes 16, 32x. 2 vezes 4, 8. X vezes x quadrado, x ao cubo. Beleza? Então, essa expressão aqui, ela passa a ser qual expressão? Ela passa a ser a expressão da área. Tá bom? Bem, e aí em relação ao domínio, né, esse retângulo a gente percebe que ele vai ter aqui, olha, essa parte de 0 a 2, tá bom? O domínio da parte positiva, de 0 a 2. Então, continuando, né? Sempre que a gente tiver, pessoal, que sempre que a gente tiver que fazer um problema, né, onde envolve maximização ou minimização, né, ou seja, esses problemas que trabalham com máximos e mínimos, nós conseguimos utilizar em alguns casos pela própria função quadrática, avaliando pelo vértice, mas não são em todos, né? E a gente consegue também fazer isso por meio da derivada, que é o caso que a gente está fazendo aqui, né? Como o problema ele traz a questão de maximizar a área, ou seja, encontrar a área máxima em cima de um retângulo que está ali entre o gráfico da função e o eixo OX, ou seja, o eixo aqui das abscissas, né? Então, a gente tem um problema de maximização. Daí, qual é a saída? A saída é fazer sempre a primeira derivada. Quando tu faz a primeira derivada, tu iguala a zero, tá? E aí iguala a primeira derivada a zero, tu vai encontrar ali uma função que descreve a questão da maximização ou da minimização. Tudo tranquilo aí até agora? Ok, professor. Então vamos avançar aqui, né? Então, por enquanto, deixa aqui quieta essa parada. Eu vou já voltar para cá. Só vou comentar um pouquinho aqui embaixo. Tá? Então, a primeira derivada é feita, que é essa daqui, ó. Cadê? A função que a gente encontrou foi essa. Deixa eu pegar de azul aqui para que vocês possam ter um destaque. Ó, a função, que é a função da área do retângulo, ela acabou sendo essa daqui, ó. 32x menos x quadrado. Quando tu faz a linha, né? Que no caso é a derivada primeira de ax. Então, 32x, como tem só um x, fica só 32. Menos esse 3 que vem para cá multiplicando, 3 vezes 8, 24x ao quadrado. Pronto. Esse cara aqui é a primeira derivada. Está aqui embaixo. Tá? Só utilizando aquelas técnicas lá que nós já conhecemos. Primeira derivada. Como a gente sabe, é necessário fazer aqui igualar a primeira derivada a zero. Tá? Quando eu trabalho com a questão de máximos e mínimos. Toda vez eu tenho que igualar? Sim, se tu estiver trabalhando com máximos e mínimos. Se o teu objetivo for outro, não tem necessidade, né? Beleza, então igualou a primeira derivada a zero, que é essa daqui. E aí chegou nessa daqui, ó. 32 menos 24x quadrado, que é a primeira derivada, é igual a zero. Aí tu pega aqui o 32, desculpa, pega o 24 e passa para o outro lado. Então fica 24x quadrado igual a 32, tá? Se e somente se. Então, tu pode simplificar aqui, né? Ou seja, dividir por 4 de ambos os lados. 24 dividido por 4 vai dar 6, né? 6 vezes 4, 24, tá? Então, dividiu por 4 aqui e dividiu por 4 aqui. Eu posso fazer isso sempre que eu tenho uma equação. Eu posso fazer uma operação de um lado e de outro. 24 por 4 dá 6, 32 por 4 dá 8. Daí 6 ao quadrado é igual a 8, 6x quadrado. Pronto. Agora o que a gente faz? Agora foi simplificado por 2 aqui, tá, gente? Ó, esse foi dividido por 2, esse por 2. O mesmo artifício, só que agora dividindo por 2. 6 por 2 é 3 e 8 por 2 é 4, tá? Agora, o que foi feito? Foi pego o número 3 e passou ele dividindo 4. Então, x quadrado é igual a 4 dividido para 3, tá? Agora, como eu tenho um quadrado, só eu passar na forma de raiz, tá? Então, passou a raiz quadrada, então, mais ou menos, raiz quadrada de 4 sobre 3.
Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 3 não dá o número exato, é 1,7, mais umas histórias aqui. Então, fica assim mesmo. Portanto, x é igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Pronto, agora é só encontrar o y, né? Pronto, então somente a solução para positivo é válida, pois é o que pertence ao domínio da função. Como A é uma função quadrática, concluímos que, tá, ela é crescente aqui, beleza. Portanto, A atinge o valor máximo relativo a x igual a 2 sobre raiz de 3. Como é único, também é um máximo absoluto. Aí, no caso, precisa só encontrar o y, né? Como é que a gente vai encontrar o y? Para te encontrar o y, tu pega lá a própria função quadrática. Essa daqui, ó. Y é igual a 16 menos 4x ao quadrado, né? Essa função quadrática que está bem aqui, ó. Y é 16 menos 4x quadrado, tá? Aí o y a gente vai encontrar 16 tal, 4. Agora sim, no lugar do x, nós já encontramos o valor do x. Qual é o valor do x? O valor do x é 2 sobre raiz de 3 ao quadrado, tá? Então vai ficar aqui 16 menos 4, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3, tá? Então 16 menos 4 vezes 4 vai dar menos 16 dividido por 3, beleza? Então vai dar 16 menos 16 dividido por 3. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. 4 vezes 4 é 16, tá certo. Tá, então 16 dividido por 3 aqui a gente tem agora, né? A gente tem 16 menos 16 dividido por 3. 16 dividido por 3 não dá um número inteiro, né? Então é necessário fazer ali alguns artifícios, né? Em relação aqui à questão do MMC. No caso, esse 3 passa multiplicando para lá, aí vai ficar 3 vezes 16, igual como está aqui, ó. Ó, nós chegamos nessa parte aqui, ó. Só que aí aqui ele já pegou o 3, multiplicou o 16, 3 vezes 16, menos 4 vezes 4, 16 dividido por 3. Aí 3 vezes 16 vai dar 30, vai dar 48, né? Então vai dar 48, deixa eu só fazer aqui. Vai ficar 48 menos 16, 2 vezes 3, 12. Tá, então, vamos lá. Pegando aqui, 3 vezes 16. 3 vezes 16, 48. Daí 48 menos 16, 32, tá? Repete o de baixo. Então, pronto. O y, no caso, ele vai ser 32 sobre 3, tá? Então, a gente tem aqui, ó, x igual a 2 dividido por raiz de 3. E a gente tem y igual a 32 dividido por 3. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui no grupo. O senhor já segue o que está colocando aqui. Você que estava pegando aula de alguém aí já. Então, continuando aqui, né? Também é máximo. Pronto. Então tá aqui o x e o y, gente. Agora eu quero saber a área máxima. Como é que calcula a área? A área de um retângulo é só pegar as dimensões e multiplicar. Só tem uma observação que é no caso aqui do x. O x que foi considerado aqui, olha, ele é metade aqui, ó. Tá vendo? Metade. Então, como o x é metade, quando eu for calcular a área do retângulo, eu tenho que pegar esse x e multiplicar por 2. Então, a área do retângulo, deixa eu ver esse x aqui. A área do retângulo vai ser 2 vezes o valor do x, que é 2 sobre raiz de 3, vezes o valor do y, que é 32 dividido por 3, tá? 2 vezes 2 é 4, dividido por raiz de 3, né? Que é do caso do valor do x. Vezes 32 sobre 3, tá?
E aí agora é só pegar e multiplicar, ó. 4 vezes 32. 4 vezes 32, que no caso vai dar 128, dividido por 3 raiz de 3 aqui, ó. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3, tá? Ah, e aí ficou assim, tá? Pode deixar dessa forma que tá aqui, não tem problema. Nessa solução aqui de cima ainda foi feita a racionalização, né? No caso da racionalização, é quando tu pega aqui um número racional que está no denominador, que no caso é a raiz de 3, multiplica por ele em cima e embaixo. Multiplicando, fica 128 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3, vezes 3 dá 9, tá? Mas tu pode tanto finalizar aqui, onde eu parei de vermelho, aí não precisa colocar essa parte de azul, ou pode levar até o final, também não tem problema. Esse processo de racionalização ele só é feito porque quando a gente tem um número racional no denominador, acaba que se perde um pouco quando se faz a divisão, né? Porque aí tu pega um número aqui, que está no numerador, e divide por um número irracional. E aí, como o número irracional é um número que possui infinitas casas decimais não periódicas, então acaba que tu tem um número ali muito estranho e essa divisão vai gerar um número irracional também. Então, por conta disso, né, faz essa racionalização, mas ela não é obrigatório fazer. E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo certo, professor. Só recapitulando o que a gente fez. Então, a primeira coisa que a gente fez foi como é que calcular a área de um retângulo? É só pegar aqui os lados, esse lado vezes o outro. Beleza. Que mais que a gente tem? Tem uma parábola, e a equação da parábola é 16 menos x quadrado. 16 menos 4x quadrado. Pronto. Eu quero encontrar a área, o retângulo cuja área é máxima. Beleza. Então, eu já fiz o esquema aqui, olha. O lado do retângulo vai ser y, o outro lado do retângulo vai ser 2x. Então, a área é 2xy. Tá, tranquilo. Agora eu venho aqui e observo o seguinte. O que eu observo? Que eu posso substituir a função da parábola na expressão que fornece a área, porque a questão da área também está com as mesmas variáveis, no caso x e y, né? E aí substitui, pronto, substituiu, multiplicou. Agora, como eu tenho um problema de maximização, eu faço a primeira derivada, tá aqui, ó. Depois eu igualo a zero. Para quê? Para me encontrar o x máximo, que seria o lado dele. Pronto, encontrei o x, beleza. Agora que eu encontrei o x, eu faço substituir na função da parábola. E aí eu encontro o y. Depois que eu encontrar o x e o y, tá aqui, ó, o x e o y. Aí eu só faço substituir na expressão que fornece a área, que é 2xy. Então, substituo no lugar do x, substituo no lugar do y, multiplico, e aí encontrei a área desse retângulo. Beleza, vamos fazer mais uma? Fazer mais uma, e aí em seguida eu abro para que vocês possam, se tiverem alguma outra dúvida aí, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra. Deixa eu ver uma legal aqui pra gente fazer. Tem uma aqui do. Vamos fazer a quinta. Vamos fazer a quinta, tá? E aí a gente já fica fazendo quatro, né? E aí deixa duas para que vocês pensem também. A gente faz a quinta ou a gente faz. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui a terceira. Um incêndio em um campo aberto se alastra em formato de círculo. O raio do círculo aumenta a razão de 0,5 metros por segundo. Só que essa daqui ela é bem parecida com a questão lá do cilindro esférico. Então, vou deixar essa daí para vocês, do cilindro esférico já. Bem parecida com aquele um lá do balão esférico, que eu já fiz no vídeo. Então, deixa para vocês porque é bem parecido. E aí eu faço aqui a quinta, que diz respeito a um cilindro reto.
Pois bem, vou compartilhar a tela de novo para a gente voltar lá. Pronto, vocês já estão visualizando a minha tela, então vou voltar aqui a esse problema. Bem, então mais um problema para a gente conversar hoje. Esse daqui é um pouquinho mais elaborado, né? Então, problema de número 5: o diâmetro e a altura de um cilindro circular reto são, num determinado instante, 20 centímetros e 40 centímetros, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem um cilindro, tá? Então, o cilindro ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Formato de cilindro, né? Tá um pouco torto aí. Vou te dar uma melhorada nele aqui, tá muito feio esse cilindro. Melhorou um pouquinho, né? Então, a gente tem aí um cilindro, o diâmetro e a altura de um cilindro circular reto, tá? Então, ele é reto. Significa dizer que aqui ele faz 90 graus, tá? Em relação ao solo. Que, por exemplo, eu poderia ter um cilindro, que no caso seria um cilindro oblíquo, né? Que não é reto. E aí ele poderia, por exemplo, ter essa cara aqui, ó. Tá? Então ele tem uma certa inclinação em relação ao solo. Aquele ali não, é um cilindro circular reto, então ele é perpendicular aqui ao solo. Tá? Então, quando eu pego aqui o plano, ele está fazendo aqui 90 graus. Beleza? Então, cilindro circular reto, num determinado instante, respectivamente, né? Então, o diâmetro é 20 e a altura é 40 em um determinado momento, né? O diâmetro é esse tamanho aqui, viu? O diâmetro é o cara que sai daqui até no outro lado. Então, nesse instante ali, ele era 20 centímetros, tá? Lembrando que o diâmetro é o quê? O dobro do raio, né? Quando tu tem ali a base do cilindro é um círculo, por isso que é cilindro circular. Então tu tem um cilindro e aí tu tem aqui que o centro do cilindro o centro do círculo até a borda, né? É o raio, tá? E aí quando eu tenho aqui de um lado a outro, tá? Então eu tenho duas vezes o raio, isso aqui também é chamado de diâmetro, tá? Então o diâmetro ali, ele é 20 centímetros, significa dizer que o raio é igual a 10. Pois bem, e aí a gente tem aqui a tal da altura, né? A altura do cilindro. A altura do cilindro é 40 centímetros, quando o diâmetro é 20. Tá. Se a altura cresce a uma taxa de 2 centímetros por minuto. Então, aqui a gente tem uma taxa de crescimento, tá? E aí, quando a gente falar de taxa de crescimento, a gente já se depara com a questão da derivada, porque a derivada é a variabilidade, né? A variação. E aqui, no caso, é uma derivada em relação ao tempo, porque ela varia de acordo com o tempo, né? Então, é 2 centímetros por minuto. Como variará o raio do cilindro se seu volume permanecer constante, tá? Então, o volume permanece constante. O volume de um cilindro, ele é área da base vezes altura, tá? Então, para quem estudou ali a tal da geometria espacial, né? Na esfera a gente já viu lá, né? O volume da esfera no exercício passado, que é 4/3 de πr ao cubo, justamente por conta dessa questão do círculo também, né? E aí vem a questão do π. E aqui, como a gente está falando de um cilindro circular reto, então o volume dele é a área da base vezes a altura, né? Que no caso a área da base, a base é um círculo, a área do círculo é πr quadrado. Então é só pegar πr quadrado e multiplicar pela altura. Então vamos lá. A relação entre o volume, o raio e a altura é dada por, ó, essa parada aqui é o volume, a relação entre o volume.
O volume é o quê? O volume é a área da base vezes a altura. A base desse cara aqui, né? A base aqui, eu vou colocar assim, a área da base é πr ao quadrado, tá? Então, a área da base é πr quadrado. Quem é o R é o raio, tá? E por que é πr quadrado? Isso daí é porque é a área do círculo. A área do círculo é πr quadrado. Então, o volume é o quê? A área da base vezes a altura. A altura aqui, ela está sendo chamada com essa letra aqui, que parece um H, tá? Tá um pouquinho parecido mais com B ali, mas é um Hzinho de altura, por mais que a altura não seja com H. Mas na matemática a gente acaba utilizando bastante o H como altura, tá? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Beleza. Então, essa expressão ela pode ser escrita dessa forma aqui, em função de t, tá? Então, em função de t, a gente tem um raio, que vai variar em relação ao tempo, então a gente vai escrever como r de t, e vai ter também a altura, então a gente vai escrever aqui como h de t. Então, v de t, que seria volume, né, em relação ao tempo do cilindro, vai ser igual a πr quadrado de t vezes h de t. Lembrando que esse cara aqui, o R, ele diz respeito ao raio, que no caso é da base, e o H diz respeito à altura, ou ambos em relação a T, porque há uma taxa de crescimento que depende do tempo. Muito bem, continuando. O volume é constante, daí temos que o volume de V, aí daí temos que a derivada do volume em relação ao tempo é igual a zero. De fato, voltando às nossas aulas, a derivada da constante ela é sempre igual a zero. Lembra lá? E aí, onde é que diz que o volume é constante? Está aqui, ó. O seu volume permanece constante. Então, quando a gente fizer a derivada em relação ao tempo do volume, vai ser igual a zero. Por hipótese, ou seja, aqui está dizendo que a altura cresce a taxa de 2 centímetros por minuto, como eu falei para vocês. Crescimento, então, diz respeito à derivada, tá? Uma variação. É a variação de quê? Da altura em relação a quê? Ao tempo. Então, a gente pode dizer que a derivada de h em relação ao tempo é 2. Tá bom? Aqui é porque aqui ele está usando uma outra notação. Essa notação aqui que está utilizando é a mesma que V' de T. Ó. V' de T igual a zero. Tá? Essa daqui é a mesma que se fosse a H' de T igual a 2. Tá? E aí a gente vai para a questão aqui da substituição. Ó. Então a gente pega esse cara aqui e vamos fazer a derivada. Tá? Então fazendo a derivada fica assim, ó. V' de T. Da onde saiu isso aqui? É a expressão do volume, escrita em forma de função. Então, V de T, tu faz a derivada desse cara aqui, ó, em relação a T, tá? Então, o 2 que tá lá, ele vem para cá. Fica 2πr, tá? Que multiplica o... Que multiplica o R' de T, tá? Aqui tá na outra notação, mas é a mesma coisa. Mas a mesma coisa para esse outro aqui, tá? Ou seja, para o H de T, né? Então a mesma coisa, ou seja, vai ficar aí derivando ele, né? Essa daqui em relação ao T, esse outro aqui agora. Vai ficar agora o π vezes H' de T, tá? Fica o quadrado, deixa eu tirar essa dúvida aqui, se fica o quadrado, fica o R quadrado aqui. Porque, na verdade, aqui é como se a gente tivesse, não, a gente tem um produto de funções, olha. E aí, quando a gente tem um produto de funções, a gente precisa utilizar a tal da regra do produto para a derivada, né? Então, a derivada do primeiro aqui, qual é a derivada do primeiro? Ah, a derivada do primeiro é 2R aí vezes o H. Pronto. Agora mais a derivada do segundo vezes o primeiro, tá? Então,
Tá aqui, ó, é a mesma que tá ali, só que aqui na outra anotação. Pronto. Agora, o que que a gente faz? Agora a gente vai substituir o que a gente tem, né? Então, o diâmetro é igual a 20. Logo, o raio é 10, porque a gente já sabe que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, logicamente, o raio vai ser metade do diâmetro. Então, pronto, o raio é 10 e a altura é h. Então, substituindo lá, essa parte aqui ela é constante, então fica 0 é igual a π no lugar de dr dt, que no caso é a variação em relação à altura. Então, aí no lugar da altura vai ser colocado o 40, tá? No lugar aqui do h, 40. Pronto. No lugar aqui da variação em relação ao raio, né? Vai ser colocado o 10, tá? Tá bem aqui, ó. O 10 no lugar do raio. Bem aqui de novo, ó, 10 ao quadrado dá 100. E aqui no lugar desse cara aqui é aquele que a gente já sabia. Aqui, ó, como varia a altura naquele instante, que no caso é 2. Então pronto. Agora é só fazer as continhas, ó. Qual é as continhas? As continhas aqui, ó. 0 é igual a π. 2 vezes 10, 20. 20. Aí eu vou colocar aqui R. Não, deixa assim mesmo. Aí eu vou colocar aqui dr dt, que no caso é a derivada de r em relação a t. Se quiser colocar só r' de t, pode também. Tá? Que multiplica 40 mais 100 vezes 2, 200. Né? Pronto. Aí agora o que a gente faz? A gente pega e substitui, né? Então, ainda não vamos substituir, vamos só resolver aqui, né? Então, 2 vezes 10 deu 20, beleza. 100 vezes 2, 200. Continuando aqui. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai pegar esse π aqui e aí passa ele dividindo para o outro lado, vai ficar 0 dividido por π, vai dar 0. Então, esse π vai sumir, tá? Eu posso passar o π dividindo? Posso, porque é um número inteiro. E ele soma porque eu tenho 0 dividido por π. Desculpa, não é um número inteiro, é um número real, que é 3,14, né? Então, eu posso passar dividindo, ele some. Pronto, aí ele sumiu. Aí fiquei com 20 vezes 40. Ó. 20 vezes 40 vai dar 800. 20 vezes 40, 800. dr dt, né? Derivada de r em relação ao tempo. Pronto. E aí mais 200. Aí eu pego esse 200 e passo para o lado de lá, ele vai subtraindo. Então vem menos 200 e esse 800 está multiplicando, vem dividindo. Igual a dr dt. Pronto. Então, tchau, 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 tchau. E aí fica menos 2 dividido por 8. Menos 2 dividido por 8, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, dr dt. Pronto. Quem é esse cara aqui, ó? Então, nesse instante, a gente tem que a variação do raio em relação ao tempo é de menos 1/4 centímetro por minuto. Ou seja, da feita que a altura cresce, né? Da feita que a altura do cilindro cresce a 2 centímetros por minuto, da feita que a altura do cilindro ele vai ficando. Faz quanto que eu tenho aqui esse cilindro, né? Ó, e aí ele vai crescendo a cada minuto cresce-se 2 centímetros, né? Passou 1 minuto, cresceu 2 centímetros. A feita que ele vai crescendo a cada minuto 2 centímetros, o raio dele, né? O raio aqui, o círculo, no caso o diâmetro aqui, né? O raio ele vai diminuindo. Ele diminui ao passo de menos 1/4 de centímetro por minuto, tá? Que seria ali menos 0,25, né? Seria 0,25 centímetros por minuto, tá? Então ele vem diminuindo ali nessa pegada, né? Que seria aí 25 milímetros, né? Por minuto. Justamente porque o volume se mantém fixo, né? Ou seja, constante.
Daí nós já até percebemos, até antes de começar a resolver o problema, que seria uma taxa no sentido de decrescimento, porque o volume se mantém constante. Então, se o volume se mantém fixo, então se eu tenho já o crescimento, no caso da altura, que há uma taxa de crescimento, então eu não posso ter uma taxa de crescimento também no diâmetro, né, no raio. Então, vou ter que ter um decrescimento, justamente porque o volume precisa se manter fixo. Beleza? Tudo certo? Nada certo? Manter. Meio complicado, né, prof? É um pouquinho complicado. Mas vamos aqui, então. Deixa eu voltar aqui na atividade. Olha, então são 6 problemas, né? O primeiro problema, vocês vão encontrar ele na nossa aula, no vídeo que eu gravei, tá? Eu mandei só no grupo até agora, ainda não mandei lá ainda não postei no Ava, vou postar no Ava também. Às vezes se perde nesse negócio de WhatsApp, né? Então melhor postar no Ava. Tá? O segundo a gente fez hoje, beleza. O quarto também tá no vídeo gravado lá. O quinto a gente fez hoje, ó. Então já foi feito aí 4 dos 6 problemas, né? Então faltam só 2 problemas aí. E aí, conforme a pergunta do nosso colega aí, né? Vocês refaçam esses que foram feitos também, né? Em vídeo aqui na nossa aula, tá? Refaçam eles ali, passo por passo, tá? E aí organize num trabalho, pode ser à mão, não tem problema também. Quem quiser digitar, digita. Quem quiser fazer na mão, pode fazer ali no caderno. E aí só tira direitinho ali a foto, recorta e organiza e posta lá no Ava. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Vocês querem que eu comente um pouco aqui essas duas? Deixa eu ver aqui elas. Um incêndio em um campo aberto se alastra no formato de círculo. O raio do círculo aumenta a razão de 0,5 metros por minuto. Determine a taxa a qual a área incendiada está aumentando quando o raio é de 12 metros. Tá? Então, tem um incêndio em um campo aberto que se alastra no formato de círculo. Beleza. O raio do círculo aumenta a razão de 0,5 metros por segundo. Ou seja, como eu tenho um raio que aumenta, então eu já posso dizer que isso daqui é o que a gente chamaria de R de T, né? Que no caso, eu vou só dar uma dica aqui, não vou fazer. Deixa eu levar para cá para o PowerPoint. Não, deixa eu voltar. Vou dar só uma dica aqui na terceira. Terceira não sei nem qual é. É a terceira. Então, eu tenho o quê? Eu tenho ali o negócio da mata, né? E aí começou uma chama. Essa chama, ela tá no formato de círculo. Olha aqui, isso aqui é fogo, minha gente. Fogo. Beleza. E aí a gente determine a taxa a qual a área incendiada está aumentando quando o raio é de 12 centímetros, tá? A área de um círculo é igual, como eu já falei, a πr ao quadrado, tá? Esse raio, ele vai depender do tempo. Então, a gente pode dizer que A de T é igual a πr quadrado de T, tá? R de T, beleza? Pois bem, e daí a gente pode dizer que a derivada de R em relação ao tempo, que aí no caso é a variação, é 0,5, porque aqui, olha, o raio aumenta a 0,5 metros por minuto. Então, a cada minuto ele aumenta 50 centímetros, que é metade de 1 metro, 0,5 metros por minuto. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem essa informação. A pergunta é, determine a taxa a qual a área incendiada está aumentando quando o raio é 12. O que tu vai fazer? Tu vai fazer a primeira derivada, que no caso aqui vai ser a derivada de A em relação a T,
dessa parada aqui. E aí, quando tu derivar, tu vai ter o negócio do 2πr r' de t. Aí tu pega e substitui no lugar do r' lá, esse cara aqui, 0,5, tá? E no lugar do r que vai ter, tu vai substituir 12. Pronto. E daí tu já vai encontrar qual é a taxa a qual a área incendiada está aumentando. Porque aí tu tem o quê? A derivada. Nesse caso aqui, não é necessário pegar a primeira derivada e igualar a zero, porque a pergunta é apenas qual é a taxa. Ou seja, ele está perguntando qual é a derivada da área naquele instante, né? Porque, de fato, a derivada ela vai trazer a taxa de, no caso, vai ser de crescimento, porque o incêndio está se alastrando. Beleza? Aí essa é a ideia aqui desse problema. Deixa eu ver aqui qual é o outro. Ah, esse outro aqui eu vou deixar para vocês pensarem. Ele é parecido com aquele outro lá do retângulo que está entre os gráficos e o eixo. Faz só o início, professor. Vocês, por favor. Oi? Faz só o início dessa sexta questão, por favor. Deixa eu dar uma lida nela. Os lados x e y de um retângulo estão variando a taxas constantes. 0,5 e 0,4 metros por segundo, respectivamente, os lados de um retângulo. Aqui taxas estão variando a área e o perímetro do retângulo, no instante em que x é igual a 40 e o y é igual a 50. Ah, vou pegar aqui, vou colocar aqui. Criar aqui um outro slide. Deixa eu dar aqui, como disse o menino, deixa eu dar a ideia aqui. Aqui vocês vão se deparar com duas questões importantes. Qual é? A questão do perímetro e a questão da área, né? Que é justamente o cerne da pergunta. Os lados x e y de um retângulo estão variando a taxa constante de... Então, tu tem aqui, olha, Ah, não quero preto. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Tem aqui um retângulo. Eu vou supor que esse cara aqui é x, que esse aqui é y, ou seja, que x é maior do que y, né? Visualmente a gente consegue perceber que há uma certa tendência para que o x seja maior do que o y. Então suponha que, tá? Então os lados x e y de um retângulo estão variando a taxas constantes, olha, variando. A 0,5 centímetros por segundo. Segundo é o quê? Segundo é tempo. Ah, então eu já sei que o lado aqui eu posso chamar como uma função de tempo. E que o y também eu posso identificar como uma função de tempo, tá? Então, x de t, y de t, que varia de acordo com o tempo, tá? Pronto. Respectivamente, as taxas estarão variando... Peraí, aqui taxas estarão variando a área e o perímetro. Ah, como é que calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é o lado vezes o outro lado, ou seja, x vezes y. Mas nesse caso, como há uma variação em relação ao tempo, então eu vou chamar de A de t, ou seja, a área em relação ao tempo, x de t vezes y de t. É igual. Beleza. E a outra é o perímetro, tá? O perímetro. O perímetro, ele é, na verdade, a soma dos lados, tá? Então, o perímetro, ele é, esse lado aqui é x, esse é y, esse é y. Então, o perímetro é x mais x, que é esse lado mais esse lado, mais y mais y. Y mais y. Isso aqui não é x, viu, gente? É um y. Pronto. Então, o perímetro ele é igual a 2x mais 2y, tá? Como também o perímetro ele vai depender do tempo, então a gente pode chamar de 2x de t mais 2y de t também. Pronto. Então, a gente tem aqui uma expressão
que nos dá o perímetro, e a gente tem uma expressão aqui que nos dá a questão da área, tá? Aí a pergunta é, a que taxa estarão variando o perímetro do retângulo no instante em que x é igual a 40 e y é igual a 50, tá? O que precisa ser feito aí? Bem, o que precisa ser feito é só encontrar as taxas, né? A quais estão variando naqueles momentos ali, ou seja, quando o x é 40 e quando o y é 50. E daí a gente tem uma informação que é a questão da variação dos lados, né? Então, os lados estão variando a 50 e a 4 centímetros. Então, a gente pega essa informação aqui e vai colocar. Mas vai colocar onde? Bem, para poder utilizar elas, tu vai precisar fazer a derivada. Por quê? Como está falando de taxas, variação, então, por exemplo, esse cara aqui é do x, de respeito ao x, porque é respectivamente. Então, a gente já sabe que x' de t vai ser igual a 0,5 centímetros por segundo. E y' de t vai ser igual a 0,4 centímetros por segundo. Ó, então, já tenho aqui e tenho aqui. Para mim fazer a questão da área, eu vou ter que fazer a derivada aqui, ó. Derivada da área, então vai colocar aqui. Vai ficar tal, e depois a derivada do perímetro, tá? Em relação a t, tá? Em relação a t. Aqui observa que a gente tem um produto, então é o quê? Derivada da primeira vezes o segundo, mais derivada da segunda vezes a primeira, tá? Então, por exemplo, a derivada do primeiro aqui, vai dar 1. 1 vezes o outro lá, então vai ficar aqui, ó. 1 não precisa colocar, então vai ficar só x vezes y, derivado desse aqui, né? Então vai ficar só x' de t vezes y. Aí mais a derivada do outro lá. Aí no caso vai ficar y' de t vezes x. Pronto, fechou a primeira derivada. Aí eu venho e substituo aqui esses caras, que são as variações em relação às derivadas. E depois, para saber a taxa da área, é só pegar e substituir o x 40 e o y 50. Tá? Aí eu faço isso tanto para esse caso, que é para a área, como para esse outro caso. Nesse aqui não precisa fazer o produto das derivadas, porque aqui é a soma, né? Então, é a derivada da soma. Deixa eu voltar aqui. Tá complicado nada, tá? É moleza. A gente já fez mais da metade. Vocês estão só finalizando, vocês já estão tudo passado. Mas então é isso, gente. Oi, Luane, fica à vontade. Nada, não, professor.